com a preparação do Cruzeiro. Quarta-feira, o Cruzeirão no Indepa, Arena Independência, grande chance para voltar a vencer no Brasileiro. Quem destaca o Cruzeiro no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Boa tarde, chega mais, Pansieri. Chego sim, grande Thiago, um abraço para você, pro Alê, todo mundo que nos acompanha também aqui na Itatiaia, Nath Fiuza. O Cruzeiro hoje fazendo um trabalho na parte da manhã, na Toca da Raposa, 12:11, os atletas naquele almoço, daqui a pouco são liberados. E aí amanhã tem um treino marcado para o período da tarde. E aí o Cruzeiro fecha a preparação para esse duelo contra o Flamengo. Jogo na quarta-feira, às 9h da noite, Independência. Já explicamos bem aqui essa questão do jogo sendo Independência. Então, o Cruzeiro fazendo essa partida fora do Gigante da Pampulha pelo show do Bruninho, o show do Bruno Mars, que vai ser lá no Mineirão na terça-feira. E aí tem evento internacional, aquele negócio de desmontar palco, é mais complicado. Mas sobre o time, vamos lá. O Cruzeiro tem peças que podem ser utilizadas pelo técnico Fernando Diniz como titular? Essa é a pergunta. Ou será que ele mantém aquela formação que venceu o Lanús jogando na Argentina? É porque no jogo da Argentina ele teve Romero, ele teve o Wallace e teve também a participação do Matheus Henrique. Será que mantém esse esquema para consolidar essa forma de jogo? Ou será que ele tenta lançar mais um jogador ofensivo nessa equipe do Cruzeiro, no lugar de um dos volantes? Se bem que, Thiago, vamos ser sinceros aqui, né? Chamar o Matheus Henrique só de volante é até errado da minha parte, que é um meio campista, né? Corre o campo inteiro, né, Thiagão? O Matheus tem uma característica, né, que o jogador hoje, o jogador moderno, principalmente no meio campo, né, Alê, é praticamente uma exigência na base, já nessa formação. Eu acho que isso vem muito do Guardiola, aquele Guardiola do Barcelona, que mudou o perfil do volante, né? Aquele volante porreteiro, o cão de guarda, o pitbull, quase não existe mais hoje no futebol, né, Alê? Tem gente que chama de todo campista, né? Porque ele faz todas as funções, né? Quando ele tem a bola, ele tá atacando o adversário, criando, carregando, né? Tentando agredir o adversário, e quando o adversário que tem a posse, ele tá marcando, né? Que é uma obrigação do meio campista hoje. Você perdeu um pouco aquela referência, e não é nem uma crítica, nem saudosismo, nada, é só uma constatação do cara que faz uma função só no campo, né? O volante que só marca, não consegue participar do momento ofensivo, ou o meia que só cria, que só deixa o cara pifado e tal. É cada vez mais raro esse tipo de jogador, e o que a gente tem mais, assim, no alto nível é esse jogador que faz todas as funções, e o Mateuzinho é um desses. Uma coisa, Thiago, que, desculpa eu te cortar, que está sendo treinado e testado antes de você passar para a Nath, e que o Diniz e os atletas falaram muito após o jogo, é o futebol agrupado. É um estilo de jogo que o Diniz gosta mais, os atletas estarem perto um dos outros, né? E isso está sendo colocado nas atividades, né? Nesse pós-jogo do Lanús. Então ontem teve janela de treino, hoje também. O Diniz, ele quer que essa vocação que aconteceu no jogo do Lanús, teve dificuldades, óbvio que teve, mas que ele quer que mantenha daqui pra frente, Thiago. O Nath Fiuza, sobre esse meio campista, né? O todo campista que faz todas as funções, o Matheus já se mostrou muito útil. Um outro jogador nesse meio campo do Cruzeiro que tem essa característica, mas ainda, pelo menos na minha opinião, tá longe de mostrar todo o seu potencial, é o Wallace. Acho que ele se encaixa também nesse perfil, hein, Nath? Ele é um cara que tem como a sua principal característica a marcação, né? Atua como um primeiro volante, tem até um porte físico para isso, né? Uma imposição muito grande do corpo dentro do campo, mas ele é um cara qualificado no passe. Você percebe nos momentos em que o Wallace desfilou um melhor futebol em campo, vestindo a camisa do Cruzeiro, aquele jogo mesmo contra o Boca Juniors no Mineirão, quando o Cruzeiro se classificou, que ele fez gol, inclusive, é uma característica, né? Pega a bola, levanta a cabeça, tem uma passada larga, tem uma visão de jogo interessante, até pelo corpo, pelo físico. É difícil tirar a bola dele, e é um cara que finaliza bem, que tem um chute forte, de média distância, da entrada da área. É outro cara que pode evoluir nesse sentido. E se o Cruzeiro consegue ter Matheus Henrique e o Wallace jogando em alto nível, fazendo o que a gente sabe que são capazes, você vai ter dois caras dentro do campo que contribuem nas duas fases do jogo, como o Ale explicava, com e sem a bola. E acho até que se o Diniz mantiver a escalação
que foi contra o Lanús, que tinha Romero e o Wallace juntos, além de dar confiança ao Wallace, que eu acho que é o objetivo do Fernando Diniz, dando a ele a oportunidade de ser titular, você passa a utilizar o Matheus Henrique mais adiantado. Naquele jogo, inclusive, o Mateuzinho jogou mais pela esquerda, numa função parecida com o que faz o Barreal, mas que não vive um bom momento. Então pode ser uma alternativa. Você dá essa liberdade para o Mateuzinho, que é um motor desse meio-campo, segura um pouco mais o Wallace, na medida em que você dá ao Wallace a possibilidade, a oportunidade de ir jogando, de tendo sequência e de ir melhorando, né? Até porque aí você tem um atacante no banco como um trunfo para o segundo tempo. Boa, Nath Fiuza, Ale Oliveira, comentaristas do Rádio Esportes. Ô Pansieri, como é que tá a procura do ingresso para quarta-feira? A gente sabe, né? O Independência mais acanhado em relação ao Mineirão, e é uma grande chance do Cruzeiro conquistar, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, conquistar a primeira vitória do Fernando Diniz no Brasileirão, né? Embalado pela classificação na Copa Sul-Americana, teve tempo de treinamento, tempo para recuperar o time, e o Flamengo, que tem um ótimo time alternativo, né? O time reserva do Flamengo é muito bom, mas convenhamos, com a torcida do Cruzeiro enchendo o Indepa, vai dar ruim pro Mengão, viu, Pansieri? Ah, vai ser um jogo bom, né, Thiago? É clássico, né? Cruzeiro e Flamengo é clássico, é jogo grande, e eu tenho certeza, Thiago, quantos seu nome, seu bairro você já fez, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão? Vários, inúmeros. Eu vou te falar que eu acho que são pequenos, que o público foi menos ali de 30 mil, né? 30, 40. Acho que não tem. É um negócio fora do comum, Thiago. Então, se fosse no Gigante da Pampulha, seria ser 55, enfim, 53. Seria a lotação máxima que pode. Mas o jogo vai ser no Independência, a procura tá ótima, tô até aguardando o Cruzeiro atualizar essa parcial, né? Porque tem aquele que põe no carrinho, sai do carrinho, a pessoa ali não faz a compra total, mas certamente vai ser Independência lotado, a turma vai apoiar o Cruzeiro da maneira que pode para esse duelo. Agora você vai me perguntar do jogo lá da Sul-Americana, não? Tem muita gente perguntando pelos ingressos, né, Pansieri, pro jogo contra o Racing, dia 23. Houve uma primeira mensagem de ingresso esgotado, a turma já ficou assustada, mas foi apenas o primeiro lote, né? Eu tô até mostrando aqui via meu celular, né, essa imagem, tá aqui, ó. Porque eu acabei de entrar para ver se a Conmebol tinha liberado, né? Ao vivo, assim, a gente olhando aqui, ó. Por isso que não tá nem no nosso print, tá aqui, ó, na minha tela. Tá esgotado, mas há uma promessa da Conmebol de fazer um novo repasse, uma nova venda para esse jogo que vai ser lá no Evaola, né? O General Pablo Rojas, campo do Cerro Porteño, e então vai ter sim esse ingresso. E ainda não foi comercializado, ainda não saiu à venda o ingresso do Cruzeiro. Essa é uma informação importante, porque também pergunta, e o ingresso do Cruzeiro, e o repasse do Cruzeiro, a venda para o torcedor celeste. Calma, gente, ainda não saiu essa venda. Com certeza, quando sair, vamos ser os primeiros a informar aqui na Itatiaia. Pro Flamengo, o que vem pela frente é o Cruzeiro, quarta-feira na Arena Independência. Então vamos voltar ao Rio de Janeiro, saber o dia seguinte do Mengão. Flamengo, é time alternativo quarta-feira. No Indepa, a história vai ser outra, hein? O Wellington Campos e o Mengão aqui no Rádio Esportes. Wellington. Alô, Thiago, alô, amigos do Rádio Esportes. Pois é, o Flamengo, após a vitória de 3-1 em cima do Galo, comemorou bastante. Gabigol foi um dos mais exaltados aí pela imprensa carioca e pela torcida, e o Flamengo retorna hoje à tarde aos trabalhos no Ninho do Urubu. E aí, Felipe Luiz vai definir quem viaja para Belo Horizonte para o jogo de quarta-feira com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo terá o Atlético Goianiense, o Flamengo terá o Cruzeiro no meio de semana. Vamos ver se ele leva um time alternativo, se leva a força máxima, o que vai fazer Felipe Luiz. Tá certo, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, valeu, ídolo. Wellington Campos com tudo do Flamengo aqui no Rádio Esportes. E Flamengo pode esperar em quarta-feira, não. Quarta-feira no Indepa é o Cruzeiro pra cima do Flamengo.
Emerson Pansieri, o Wellington Campos já diz, Flamengo vai poupar todo mundo. O Cruzeiro, por sua vez, descansou, tá animado com a classificação na Sul-Americana, então, pra cima deles, Pansieri. Exatamente, porque trabalhou no sábado, trabalhou ontem, tá trabalhando hoje, né? Na verdade, já acabou essa atividade, jogadores sendo liberados. Amanhã tem trabalho à tarde na Toca da Raposa e aí fica o time concentrado pro jogo contra o Flamengo. Aí quinta, sexta também tem treino pro jogo de sábado contra o Criciúma e aí no domingo tem um descanso programado aí pra recuperação. Mas vale destacar, Thiago, que depois tem a parada pra data FIFA, mas há uma tendência, há uma possibilidade que deve ser confirmada pela CBF. Há pouco estava o nosso Wellington Campos aí com as notícias do Flamengo, tá sempre lá no Rio de Janeiro de olho nessas informações que tem a ver com tabela, com a Confederação Brasileira de Futebol. Mas o duelo com o Corinthians deve ser realmente no dia 20, quarta-feira, esse jogo na capital paulista, né, na arena aí do Corinthians, e depois o Cruzeiro tem a decisão da Copa Sul-Americana dia 23 às 5 horas da tarde contra o Racing. Então essa é uma informação nova. O duelo contra o Corinthians, que estava boiando lá na tabela, né, sem essa marcação por parte da CBF, porque tem esses compromissos do Cruzeiro também na competição sul-americana e o Corinthians estava empenhado também na Copa Sul-Americana, mas acabou caindo pro Racing, deve ser confirmado para o dia 20 de novembro o Cruzeiro nessa sequência da competição e o técnico Fernando Diniz também observando essa parte ofensiva. Será que no jogo contra o Lanús pode ter o Lautaro como novidade, como titular, ou mantém o Lautaro e aí segue o Verón com o Caio Jorge? São situações, ajustes que estão sendo pensados também com a comissão técnica do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair, Thiago. Boa, Pansieri. Flamengo, quarta-feira, Independência. Domingo, Arena MRV. 2 chibatadas, viu, Mengão? Pode preparar. 2 chibatadas. A primeira, quarta no Indepa, com seu time reserva e domingo, a remontada do Atlético na Copa do Brasil.